problema à luz do primeiro teorema fundamental do cálculo. E aí, a solução é a seguinte: olhar quem é o domínio da F. Tá? Quem é o domínio da F? Bem, tem-se domínio da F, quem é? Quem é? Quem é o domínio da F? É o conjunto formado por cada x real, tal que x2 menos 5x mais 6 é o quê? Diferente de zero. Então, isso aqui é o conjunto formado por cada x real, tal que... Onde é que isso aqui é zero? No 2 e... Aonde? 2 e 3. Então, o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de 2 e... ou não. E x é diferente de 3. Porque se eu botar x diferente de 2 ou x diferente de 3, quem é isso? É a reta. Cuidado, a aula é lógica. Você está esquecendo da lógica? Se eu botar assim, está errado. Porque isso aqui dá R. Todo número real, ele é diferente de 2 ou diferente de 3. E não é isso que eu quero. Eu quero o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de 2 e x é diferente de 3. Ou seja, isso aqui é a união de 3 intervalos. É o intervalo menos infinito o quê? 2. União com o intervalo o quê? 2, 3. União o quê? 3 mais infinito. Em cada um desses intervalos, a minha função f é contínua. Então, ela tem uma primitiva. Primeiro teorema fundamental do cálculo diz: em cada um desses intervalos, a função f tem uma primitiva. Então, eu consigo uma função g, se eu exibir quem é essa primitiva, quem é essa primitiva não, porque tá... Essa tudo bem, tá perfeito. Quem é uma primitiva, nós temos assim: se em cada intervalo eu exibir uma primitiva, eu consigo exibir uma função g que satisfaz isso aqui. E olha, então, seja g do domínio de f em R, a função dada por... Olha como é que vai ser essa função. Quem será essa função? G de x vai ser o seguinte. Pegue uma constante nesse primeiro intervalo. 0. Então, g de x vai ser integral de 0 a x de quem? De 1 sobre o 2 menos 5, 1 mais 6, deu. Isso aqui, se o x pertence a que intervalo? O intervalo menos infinito, 2. Essa função aqui, ao longo desse intervalo, é uma primitiva da função f, não é? Pelo primeiro teorema fundamental do cálculo. Me dê uma constante aqui, 5 meios. 5 meios. Então, isso aqui, integral de 5 meios a x de 1 sobre o 2 menos 5, 1 mais 6, integral em u, se o x pertence ao intervalo que? 2, 3. E agora me dê uma constante desse intervalo aqui, 5 ou 4. Então, integral de quem? De 4 a x, de 1 sobre o 2, menos 5, 1 mais 6, deu. Se
O x pertence a que intervalo? 4 não. Se o x pertence ao intervalo, 3 mais o infinito. Essa função aqui é diferenciável nesse intervalo e quem é a derivada dela é em x, dá o f de x. Essa função aqui é diferenciável nesse intervalo e quem é a derivada dela é em x, f de x. Essa função aqui é diferenciável nesse intervalo e quem é a derivada dela em relação a x, f de x. Então, a função g, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, a função g, ela é o quê? Diferenciável, tá? Ela está bem definida, ela de fato faz sentido isso aqui, o seu domínio de f, ela é diferenciável com o quê? G' de x igual a quê? A f de x. Qualquer que seja x no domínio de f, que é o domínio da g. Tá? Aí, ó. Lembre, olha, o fundamental aqui é o primeiro teorema fundamental do cálculo. O segundo é consequência dele, tá? O segundo é consequência dele. Vou recapitulá-lo aqui. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? E um intervalo, tá? I contido em R, um intervalo. I contido em R o quê? Um intervalo. F o quê? Uma função que contínua em I. Terceiro, A, uma constante em I. E G, a função dada por quem? Por G de x igual a integral de A até x, e G de I em R, G de I em R, a função dada por quem? G de x igual a quê? A integral de A até x da função f. Integral definida de A a x da função f, qualquer que seja x aí. Quando você tem isso tudo, qual é a conclusão daí? Qual é a conclusão? É que G é diferenciável, ou seja, ela tem derivada em todos os pontos de I, e quem é a derivada da G em x? Quem é? É f de x, qualquer que seja o x pertencente a. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Como o outro tem muita aplicação, esse é chamado primeiro teorema fundamental do cálculo, e o outro é o segundo teorema fundamental do cálculo. Mas o outro é um corolário desse. Tá? Esse aqui é o teorema. Tá? Esse teorema diz que toda função contínua no intervalo I, nesse intervalo possui uma primitiva. Tá? Possui uma primitiva. E quem é? Aqui. É primitiva. Função dada por integral. Há várias funções na matemática. Isso é mais uma maneira de se definir função. E há várias funções especiais definidas dessa forma. Uma delas, sabe quem é? Fatorial. Tá? Mas isso é outra história. Tá? Só que é de uma maneira a maneira mais complicada. Não é tão simples assim, não. Tá? Desse jeito, não. É complicado. Eu não devia nem ter citado. Tá? Mas
Mas desse jeito, eu estou falando de funções definidas por integral, tá? Essa maneira aqui diz isso. Esse é o primeiro teorema fundamental do cálculo, tá? O fatorial não é dessa maneira, é por uma integral, mas aí você estende o fatorial para qualquer número real maior que 1/2, ou é 1/4, não lembro, depois eu vejo, tá? Maior que menos 1/2 ou menos 1/4, eu não lembro qual é, eu acho que é menos 1/2, tá? Então, I contínua é intervalo, F é uma função contínua I, A, tá. Então, o primeiro teorema fundamental do cálculo, que fique aqui, que fique na memória de vocês. Pronto. Hoje tá bom.